No dia 13 de abril, no sábado, nós estaremos realizando o primeiro mini-encontro da Mocidade Espírita da nossa casa. Aquele encontro que era para ter sido em fevereiro, que a gente acabou adiando, né, que por o pessoal da USE não poder estar presente com a gente naquele dia, foi definido então nova data, dia 13 de abril, às 16 horas. Tá? Então, mandem os jovens para cá, tragam os jovens a partir de 12 anos para casa no sábado, dia 13 às 16 horas. Esse encontro, esse mini-encontro, vai ser das 16 às 17h45. Após encerrado o encontro, vai ter um lanchinho aí para a criançada, para os jovens, né? E é sem limite de idade, de 12 anos para cima. Tá? Então, quem estiver interessado em vir na Mocidade, pode vir sem problema nenhum. É interessante que a gente possa divulgar esse trabalho e que possamos trazer realmente os jovens para cá, né? As educadoras espíritas da nossa casa estão aí fazendo um trabalho bem interessante, participando lá na USE, em Jaú, com o pessoal, para que a gente possa fazer esse trabalho de educação espírita nos jovens. Temos aí a Juliana, a Renata, o Bruno agora trabalhando aí com a gente também, fazendo toda essa participação. Então é importante que vocês possam trazer os jovens para a gente dar continuidade. E nesse mesmo dia 13, no sábado, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, vai ter no teatro aqui da Barra a peça teatral Um Amor de Renúncia. Adaptação da obra Renúncia pelo Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier. Tá? Então será no sábado, dia 13, às 20 horas, no nosso teatro. Os ingressos lá na portaria vão ser vendidos a R$40. Nós temos os ingressos aqui no centro. Eu não sei, Emerson, não sei se deixaram lá no Cristão também. Tem lá no Cristão? Com Pedro. Então perfeito. Então, nós temos aqui, lá no Centro Cristão, também tem. Os ingressos no centro vai ser vendido a R$20. Tá? É a metade do preço. Quem for comprar na portaria na hora é 40. Então procurem seus ingressos antecipados. Temos aqui na nossa biblioteca ali com a Eliette. E lá no Cristão com o Pedro, então, com o pessoal lá. Tá bom? Foi? Exatamente. E isso vai estar colaborando com a casa também, porque dos R$20 dos ingressos vendidos aqui, o pessoal da peça vai repassar R$5 para a gente, vai deixar R$5 para a casa que estiver vendendo os ingressos, tá? Quem não puder comparecer aqui no sábado, no caso, e quiser assistir a peça, no domingo ela vai ser apresentada em Jaú também. Só que no domingo é às 18 horas. Em Jaú, no domingo às 18 horas, no teatro lá, e aqui com a gente no sábado, então. Tá? Hoje nós temos o prazer de receber com a gente o Emerson, para conversar com a gente um pouquinho sobre a doutrina espírita. Por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós, para que bem aproveitemos as lições de hoje do Evangelho de Jesus, os ensinos interpretados segundo o ensinamento da doutrina espírita. Importante, neste período em que há mais um feriado religioso, que para nós espíritas acaba não tendo, é claro, a mesma conotação com relação à morte e ressurreição de Jesus, como, por exemplo, para os nossos irmãos católicos, mas é claro que tem sim a sua importância pela figura central ser Jesus. Portanto, suscita da parte de nós reflexões em torno deste que os Espíritos apontam e nós, estudando a doutrina espírita, confirmamos que é modelo e guia para a nossa humanidade. Portanto, tratar a respeito do sofrimento de Jesus, tratar a respeito
do seu retorno à vida, segundo a visão espírita, é claro, não por uma ressurreição no mesmo corpo, mas por uma ressurreição espiritual, tudo isso traz para nós uma dimensão diferente, sim, do Mestre com relação às demais religiões cristãs. Mas a importância e o respeito que temos durante este período é o mesmo. A obra é o Livro dos Espíritos. A pergunta é a de número 868, no livro 3º, capítulo 10º, tratando sobre conhecimento do futuro. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: o futuro pode ser revelado ao homem? E a resposta dos espíritos é a seguinte: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Portanto, em princípio, a revelação do futuro, o conhecimento daquilo que ocorrerá no porvir, não é revelado ao homem, é oculto a ele. Mas em casos raros, em casos excepcionais, Deus permite que ele seja revelado. Este mês de março trouxe para nós, cristãos, um acontecimento histórico. Voltamos à questão, embora não católicos, ninguém que seja cristão pode ignorar a importância histórica que nós vivenciamos da eleição de um novo Papa. E mais do que isso, outro fato relevante foi a renúncia de Bento XVI, algo que não ocorria há 600 anos na Igreja. Estes acontecimentos trazem para nós reflexões em torno dessa questão de número 868 da obra O Livro dos Espíritos, tratando sobre conhecimento do futuro. E por que essa relação? Passado 2012, e o pessoal percebeu que o mundo não acabou, começaram as novas profecias. A partir daí, ressuscitaram algumas da antiguidade. Dentre elas, a chamada profecia dos papas. Em especial, uma dessas profecias é a chamada de São Malaquias. São Malaquias nasceu no ano de 1099 na Irlanda e faleceu em 1148 da nossa era cristã. As suas visões começaram no ano de 1139, na sua primeira visita, na primeira vez que ele foi a Roma. Ele foi canonizado, é portanto, por isso, santo para a Igreja Romana, em 1199, pelo Papa Clemente III. As profecias, chamadas por profecias dos papas de São Malaquias, não é reconhecida pela Igreja Romana. Eles entendem que não são documentos autênticos, não seria da autoria de São Malaquias. Mas são documentos que teriam pelo menos mais de 800 anos. Em torno de 900 quase anos. Embora alguns desses documentos sejam contestados e entende-se que a origem deles seja mais próxima do que esses 800, 900 anos. Mas o fato é que essas profecias trazem referências sobre cada um dos papas da Igreja. São 111, desde a época de São Malaquias até o que seria a data presente, a data atual. É interessante que, dependente de ser ou não de São Malaquias, algumas referências, não a respeito do nome diretamente desses papas, mas algo que representaria a atividade deles. Fala-se, por exemplo, de João Paulo II, que certamente foi um dos papas mais carismáticos da Igreja, e um exemplo de líder religioso para nós cristãos. Ele é chamado nessa profecia como o trabalhador do sol. Interessante notar que ele nasceu e faleceu
em um eclipse solar, num dia de eclipse solar. Nasceu e faleceu nessa data. Quando chega falando a respeito de Bento XVI, o título, o subtítulo dele é da Glória da Oliveira. Bento XVI, embora não fosse beneditino, ele era dominicano, ele elegeu como patrono São Bento. E os beneditinos são conhecidos como os olivetanos, referência à oliveira. E por fim vem o que seria o nosso próximo Papa. Que, aliás, muita gente colocou a mão na cabeça quando viu que era um Papa argentino, né? Primeiro que já se criou aquela ideia de uma espécie de competição. Tinha um Papa brasileiro e tinha um Papa argentino. O pessoal conseguiu transpor uma rivalidade do futebol para uma eleição de Papa. E aí tinha lá o nosso Odilo Scherer e os papas argentinos, os cardeais argentinos, que era mais de um. E aquele que foi eleito era um que nem aparecia nas listas dos preferidos, que até apostaram, né? Jogavam na bolsa de apostas para ver quem seria o Papa. Chegando, portanto, neste atual, Malaquias, 900 ou menos anos atrás, se refere ao título de Petrus Romanus, ou Pedro Romano, quando se refere ao Papa eleito neste último dia 13 de março, Jorge Mário Bergoglio, que elegeu ou tomou para si como patrono São Francisco, escolhendo o nome de Francisco para o seu papado. Nessa parte, quando fala a respeito deste Pedro Romano, há ali a referência da profecia em que estaria escrito: na perseguição final à Igreja Romana reinará Pedro Romano, que alimentará seu rebanho entre grandes turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas será destruída, e o formidável juiz julgará o seu povo. Assustador, né? Você começa a ouvir isso, e aí vem o pessoal, principalmente na internet hoje, que é um canal aberto, né, de comunicação, e começa aqueles que eu chamo os profetas da desesperança, né? Ou os profetas do desespero, que a todo momento estão pregando a destruição, estão falando a respeito do fim do mundo, sobre as tragédias, sobre as dificuldades. É claro que não ignoramos que vivemos, sim, uma época de transição. No entanto, cabe para nós buscar referências seguras sobre o conhecimento que transmitimos. Aqueles que estudaram as chamadas profecias de São Malaquias, alguns se referem a este texto relacionado a um texto do livro de Apocalipse, que é um livro aceito por nós espíritas também, aliás, o principal livro de profecias do cristianismo. Livro de João, do Novo Testamento. João estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, quando escreveu este livro, uma revelação, segundo ele, do próprio Jesus Cristo, que lhe foi encaminhada através de um anjo. E essa referência é feita, eu trouxe até aqui uma pequena Bíblia, essa daquelas que é distribuída pelos Gideões, aliás, um trabalho muito interessante de divulgação do Novo Testamento, e faz referência ao Apocalipse no capítulo de número 17. Olha, estamos falando de conhecimento do futuro, estamos falando sobre o final dos tempos, para nós espíritas, um momento de transição. Lá vem o Apocalipse 5, uma autoridade espiritual para nos falar a respeito disso. A referência especial no capítulo de número 17, aliás, ele todo bastante interessante nesse aspecto, mas vamos pincelar aqui algo que tem referência ao nosso estudo. Versículo de número 9 está assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Confuso, não?
difícil entender a linguagem do Apocalipse, mas é possível interpretar. Quando fala a respeito das 7 cabeças, 7 montes sobre as quais a mulher está assentada, no último versículo deste capítulo de número 17 do livro Apocalipse, explica o que é a mulher. Está escrito assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Basta conhecer um pouco a respeito da história e veremos que a cidade dos 7 montes, ou a cidade das 7 colinas, como dizem os historiadores, é Roma, também conhecida como a cidade eterna. Portanto, o que a profecia de Apocalipse fala é a respeito das 7 cabeças que estão sobre esses 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quer dizer, esses 7 reis estão na cidade de Roma. E aí pode-se dizer, ora, falando a respeito de reis de Roma, então poderíamos ir para trás, não só para frente. Porque houve também na história 7 reis de Roma. E de fato houve, mas antes de Cristo. As profecias tendem a revelar algo depois de Cristo. E para a nossa era, daqui para frente, estaremos falando de outros 7 reis. Há um outro fato histórico que deve ser lembrado por nós. No ano de 1929, o ditador italiano Benito Mussolini assinou um tratado, chamado Tratado de Latrão. Neste tratado, foi criado o chamado Estado do Vaticano. Foram doados ali 44 hectares em torno disso, para que o Estado do Vaticano se tornasse a partir dali um Estado independente. E não só um Estado independente, mas um Estado eclesiástico e monárquico. O que quer dizer isso? É um Estado religioso, portanto, e com uma monarquia. E onde há monarquia, há reis. A partir do momento, então, que este tratado é assinado, inicia-se, então, na igreja, uma cerimônia, depois, dessa data, os próximos papas que foram eleitos, todos eles foram coroados, inclusive o nosso Francisco, último papa eleito. São, portanto, não só chefes de Estado, chefes da igreja, bispos de Roma, mas também reis. Os intérpretes da profecia dizem que o livro do Apocalipse se refere a esses 7 reis, papas. E são também 7 reis, voltando ao que escreve João. 5 já caíram. Se formos contar, portanto, a partir da assinatura do Tratado de Latrão, em que o Papa também passa a ser rei, e não vamos contar o momento em que já havia um rei ou um Papa eleito, mas depois disso, vamos contar Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. 7 de lá para cá. Na sequência, diz que, quando fala, 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vejam que fala, quando fala que 5 caíram e um existe, significa que os que caíram não existem mais. A única forma de deixar de existir no nosso mundo físico é pela morte física. Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II são 5 papas já falecidos. O Apocalipse diz que 5 caíram e um existe. De fato, um permanece. Existe, ainda está vivo. O bispo emérito, a partir daí, Bento XVI. E fala a respeito de um outro. Um outro que ainda não era vindo. Dá a entender
que o anjo apresentou à tela mental, aí já é a nossa interpretação espírita, de que o anjo apresentou na tela mental de João os nossos tempos atuais. Em especial, o período em que Bento XVI renuncia, a partir do dia 28 de fevereiro, até a eleição do Papa Francisco no dia 13. E vendo essa condição, o anjo a apresenta e diz: um existe, não estava mais lá em Roma, mas existia. O outro ainda não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Este um pouco de tempo dá para entender de que o papado de Francisco não durará um longo tempo, segundo as profecias. Alguns poderiam dizer, ora, mas esse é um papa também não tão idoso quanto Bento XVI, mas já com mais de 70 anos, 76, se não me engano, 75, 76 anos. Agora, será que esta profecia do Apocalipse estaria relacionada à de São Malaquias, quando ele fala sobre o chamado Pedro Romano? Porque quando começaram a tratar desse assunto, é lógico, fazendo o maior terrorismo possível, começaram a procurar os Pedros. Olha lá, Pedro. Começaram a procurar os Pedros que estavam na eleição, os cardeais. E aí apareceu lá, tinha o Peter Turkson, cardeal ganês. Fala, olha lá, ó, é o Pedro Romano. Aí fala, não, tem o outro. Tem o Tarcísio Bertone. E aí descobriram que no meio do nome do Tarcísio Bertone tinha o Pietro. Tarcísio Pietro Bertone. É o Pedro Romano. E aí começaram a jogar. Não, é esse ou é aquele que vai ser eleito para cumprir a profecia. E aí quando apareceu o nosso Odilo Scherer, né, no topo ali dos candidatos como favorito, aí foram descobrir que era Odilo Pedro Scherer. Aí falaram, pronto, é o Papa brasileiro. Mas não foi nada disso que aconteceu. E é claro que as profecias, qualquer profecia, não é tão óbvia assim. Não basta lá encontrar o nome e dizer isto. De alguma forma ali, ela é cifrada exatamente para que os homens busquem no estudo, e desde que seja necessário. Por isso o Livro dos Espíritos diz, de forma rara, excepcional, Deus permite a revelação. É necessário que seja útil. E pensemos, seja qual for a revelação, ela só serve para nós se houver uma forma de nós aceitarmos isso como um alerta, não como um fatalismo. Porque senão nós ficaríamos na inatividade. Ora, tem que acontecer, que aconteça. Mas o próprio livro do Apocalipse não é um livro fatalista. Mas mostra, e aí a doutrina espírita explica de forma muito clara, que segundo a lei de causa e efeito, se seguimos um determinado rumo de ações, sei lá, natural, situação, daquilo que fazemos e das consequências daquilo que fazemos, aquele caminho dará naquela situação. E é isso de que tratam as profecias. Há um caminho trilhado desde que os homens mantenham aquele tipo de atitude. Se modificarmos, ou nos esforçarmos nesse sentido, a tendência é que não se dê o mesmo resultado. Agora buscando, não só nas profecias, ou mesmo no livro do Apocalipse, vamos ver o que a doutrina espírita tem a nos dizer. Para nós espíritas, fundamentalmente, é o que interessa. O Espiritismo trata a respeito do assunto. Será que a eleição de um Papa não interessaria somente aos católicos romanos? Livro Obras Póstumas é um livro que eu trago com uma certa frequência aqui para as palestras, até por ser um livro pouco conhecido. É uma das obras complementares da codificação espírita. Esse livro foi publicado em 1890, quase 20 anos, mais de 20 anos depois do desencarne de Allan Kardec. Eram manuscritos que estavam no escritório pessoal de Kardec, que a sua esposa
Gabriele Baudet reuniu, e foram editados os textos em 1890. Encontramos aqui na segunda parte de Obras Póstumas, tratando a respeito de previsões concernentes ao Espiritismo, quer dizer, que dizem respeito à doutrina espírita. Vamos encontrar aqui uma mensagem datada de janeiro de 1860, intitulada Acontecimentos, Papado. Há uma pergunta que Kardec faz a um espírito que se intitula apenas CH. E Kardec pergunta o seguinte: fostes embaixador em Roma, se referindo claramente que esse espírito desencarnado, enquanto esteve aqui sobre a terra, foi embaixador em Roma. E naquele tempo predissestes a queda do governo papal. Que pensais hoje a esse respeito? E o espírito responde: creio que se aproxima o tempo em que a minha profecia vai se cumprir, mas isso não será sem tumultos. Tudo se complica, as paixões se esquentam, e de uma coisa que se poderia fazer sem comoção, tomam-na de tal modo que toda a cristandade será com ela abalada. 3 anos depois, em 1863, na data de 30 de setembro, há uma nova mensagem, essa transmitida na cidade de Paris, em que o Espírito assina apenas D.E. A mensagem é intitulada A Igreja. Em determinado trecho aqui, ela transmite o seguinte: é chegada a hora em que a Igreja deverá prestar conta do depósito que lhe foi confiado, da maneira pela qual praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a qual conduziu os Espíritos. É chegada a hora em que ela deverá dar a César o que é de César, incorrer na responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e a reconheceu imprópria para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Não seria senão por uma transformação absoluta que poderia viver. Ela, porém, se resignará a essa transformação? Não, porque então não seria mais a Igreja. Para se assimilar às verdades e às descobertas da ciência, seria necessário renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamento. Para retornar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, seria necessário renunciar ao poder, à dominação, trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Está entre duas alternativas. Se ela se transforma, se suicida. Se permanece estacionária, sucumbe sob a opressão do progresso. Sobretudo, vale o grifo sobre a frase que o Espírito transmite ao dizer: trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólica. Ao invés da riqueza e do luxo, a humildade e a simplicidade apostólicas. Parece que o Papa Francisco vem com essa proposta. E antes de apontarmos os erros da Igreja, aliás, reconhecidas ou reconhecido por ela mesma, os erros do passado, inclusive os erros do presente, porque a renúncia de Bento XVI deixou isso muito claro. É como se ele dissesse um basta. Os escândalos sexuais, os escândalos de má administração na Cúria Romana, o afastamento da Igreja da evangelização, tudo isso levou certamente à renúncia de Bento XVI. E consciente foi ele para fazer isto. O Papa Francisco vem com essa proposta. E ele escolhe o quê? Francisco. Todos nós sabemos da história de Francisco de Assis, o quanto ele se dedicou exatamente a isto. A levar a simplicidade, a humildade e o Evangelho às pessoas. Aliás,
proposta semelhante, para não dizer que é a mesma, da doutrina espírita. Porque os espíritos vieram no século XIX, sob a presidência do Espírito Verdade, trazer os conhecimentos para restabelecer, reinterpretar as palavras do Cristo, porque elas foram no passado desvirtuadas. E a proposta de simplicidade, de humildade, de evangelização, como disse o Papa Francisco, eu gostei muito do que disse o Papa Francisco, porque ele disse o seguinte, que o cristão, a igreja, lógico que ele representa, mas podemos transpor isso para os cristãos, deve ir ao encontro da pobreza, a pobreza material e também a pobreza espiritual. Deve descer às periferias, não só as periferias das cidades, mas as periferias existenciais, em que o homem cada vez mais se confunde, cada vez mais se perde, sem rumo, sem guia, sem roteiro. E onde encontraremos isto, senão na mensagem absolutamente humilde, fraterna, solidária que o Evangelho nos traz? A mensagem do Cristo deve permanecer viva. E nós que nos dizemos ou abraçamos o cristianismo por nos sentirmos identificados com estes ensinamentos, devemos voltar a nossa atenção e as nossas ações para isto. Me parece que mais do que falar a respeito do cumprimento ou não de profecias, cabe a nós compreender o momento atual em que vivemos. E o momento atual nos pede sobretudo isto: renovação íntima e pessoal, nossa, mas convivência, acima de tudo, fraterna com o outro. É disto que o mundo carece nos dias atuais, no momento presente. Pensar a respeito do futuro, sabiamente os antigos já diziam, que o futuro a Deus pertence. As profecias estão aí para nos alertar, mas o alerta não cabe de nada se não encontrar em nós a disposição para mudar aquilo que não vai bem, aquilo que não está certo. Chico Xavier também traz orientações a respeito do assunto, mais especialmente sobre esse período nosso de transição. Há uma obra de Emmanuel, psicografia de Chico, chamada A Caminho da Luz. Muitos de vocês devem conhecer. E ele trata, em um dos seus capítulos, o capítulo é intitulado Espiritismo e as Grandes Transições. Espiritismo e as Grandes Transições. E neste capítulo, Emmanuel fala sobre uma reunião que aconteceria no mundo espiritual entre os espíritos responsáveis pelo nosso planeta. Entre eles, claro, o nosso governador espiritual, Jesus. O livro O Caminho da Luz foi escrito no ano de 1938. Emmanuel diz que essa reunião aconteceria. Em entrevista publicada na Folha Espírita no mês de maio de 2011, Geraldo Lemos Neto, que foi alguém que conviveu com Chico Xavier, relata que em conversa pessoal com ele, Chico fez algumas revelações a respeito desta reunião. Diz que ela ocorreu no ano de 1969, quando enfim o homem chegou à Lua. Foi em julho, 20 de julho do ano de 1969. Nessa data, segundo Geraldo Lemos Neto divulga, que Chico teria informado, essa reunião aconteceu. E a decisão principal foi que seria dada à humanidade terrestre uma espécie de moratória. Se essa moratória não tivesse sido dada, segundo as informações de Chico, a Terra já estaria mergulhada numa guerra mundial.
que teria se iniciado antes de virar o século atual. Por intercessão e por misericórdia destes espíritos, foi concedido um período de 50 anos para a Terra. Sua reunião ocorreu no ano de 1969 e, portanto, a nossa moratória terminaria no ano de 2019. Durante este período, a condição seria a seguinte: se a humanidade terrestre não mergulhar numa terceira guerra mundial, o homem não pode prever os avanços que terá em todos os sentidos, na ciência, na filosofia, na arte, na religião. Não será facilitada a comunicação com os outros mundos. A ciência avançará como nunca antes. As doenças encontrarão solução, todas elas. Será uma nova era, uma era de ouro para a humanidade. No entanto, na pior hipótese, caso até 2019 os povos da Terra venham a mergulhar numa nova guerra mundial, é claro que não estaremos desamparados, mas o caminho de retorno será bem mais difícil. Chico diz inclusive aí a respeito do papel do Brasil, intitulada Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Diz que a sua missão espiritual se cumprirá, independente do caminho que a humanidade tomar. Mas caso o caminho seja o da guerra, nosso território brasileiro serviria para abrigar os irmãos que sairiam da Europa, da Ásia, da África, fugidos da guerra, para vir para o nosso Brasil. E que a nossa pátria brasileira, segundo essas informações de Chico, o território seria dividido. Não teríamos mais o nosso Brasil da forma como nós entendemos nas divisões regionais. Mas esse caminho seria também para o nosso país um caminho de aprendizado, porque poderíamos exercitar de fato no contato com aqueles que viriam aflitos deste conflito mundial, do qual o Brasil não estaria isento, é claro. Viriam para cá e encontrariam aqui tudo aquilo que, enfim, é característica do próprio povo brasileiro. De receber de forma amorosa, de forma fraterna, como aliás já acontece. Quantos povos, quantas nações não temos dentro do nosso Brasil. E cumpriria-se dessa forma também o papel espiritual da nossa pátria do Evangelho. Sendo de uma forma ou sendo de outra, vamos perceber que tudo é preparado pelo plano espiritual para que possamos caminhar adiante. Para que possamos de fato aprender e não cair frente às provas, frente às dificuldades. Jesus, sobretudo, vem nos ensinar isto. E quando estava fazendo esse estudo, tratando a respeito de profecias, daquilo que os Espíritos dizem em obras póstumas, dessas informações que teriam sido relatadas por Chico Xavier, me veio claramente a parábola do credor incompassivo. Muitos de vocês devem conhecer. Credor aquele, é claro, que tem a receber. Incompassivo, porque não teve compaixão. Essa parábola está relatada em Mateus, no capítulo de número 18, no Evangelho de Mateus. Em resumo, conta o seguinte: que o rei convocou os seus servos para um acerto de contas. Chamando um deles, que lhe devia 10.000 talentos, pediu para que ele pagasse. Ele não tinha com que pagar. O rei pediu então para que ele fosse preso. Ele, sua mulher, seus filhos, fossem presos e depois fossem vendidos para pagar a dívida. O servo se ajoelha e pede para o rei que não faça aquilo, que perdoe a sua dívida. O rei tem compaixão do servo, perdoa a dívida dos 10.000 talentos e deixa que ele vá. No entanto, este servo que foi perdoado encontra um conservo que lhe devia
que lhe devia 10 denários. Uma quantidade muito menor daquilo que ele devia e que tinha sido perdoado. No entanto, ele age de forma completamente diferente. Ele pega o servo, o bom servo, chacoalha ele e diz: me pague aquilo que você deve. Ele não tinha como pagar. Entrega então o conservo para que ele seja preso, lançado à prisão até que pagasse a dívida. Os outros ficaram sabendo a respeito disso, contaram ao rei, e o rei convocou novamente aquele servo, dizendo: servo malvado e infiel, não deveria ser perdoado teu irmão assim como eu te perdoei? E ele foi lançado na prisão. E Jesus conclui a parábola do credor incompassivo, dizendo: assim ocorrerá com vós, se não perdoardes do íntimo do vosso coração aos vossos irmãos. A mensagem central da parábola é a do perdão. E me parece, quando o Chico fala, estaríamos no nosso tempo de moratória, quer dizer, no nosso tempo de perdão temporário da dívida, condicionada, essa moratória nossa, talvez seja esta a situação da nossa humanidade no momento presente. O perdão temporário nos foi concedido, mas a condição é que aprendamos, de fato, a viver em paz, a exercitar a tolerância, a exercitar o respeito, a exercitar uma forma diferente de nos relacionarmos uns com os outros. Não nos perdermos da forma como nós nos perdemos hoje em tanto individualismo, uma visão tão restrita da vida, uma coisificação das pessoas. E é isso que nos é pedido, fundamentalmente é isso que nos é pedido. Que busquemos olhar, ter pelo outro empatia, quer dizer, nos colocarmos no lugar da outra pessoa, especialmente daquele que sofre, daquele que passa pela dificuldade, daquele que passa pela adversidade, porque nós não estamos isentos dela. Talvez seremos nós, lá adiante, lá à frente, a também estarmos atribulados, com dificuldades no nosso caminho e desejosos de ter uma mão estendida para nos auxiliar. A mensagem fundamental da noite de hoje, dentro deste período religioso, para a cristandade de uma maneira geral, em que se fala a respeito da morte e ressurreição de Jesus, seja para nós também um lembrete sobre aquilo que o Mestre veio nos falar, sobretudo no chamado Sermão do Cenáculo, quando, reunido com os discípulos pela última vez antes da sua prisão, ele veio dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa mensagem do Cristo é muito forte. E devemos levar ela para as nossas vidas. Ele diz, sobretudo, que os seus discípulos seriam conhecidos, reconhecidos, por muitos se amarem. Quer dizer, não será pelas nossas crenças, porque acreditamos ou não na reencarnação, porque acreditamos ou não na diversidade dos mundos habitados, porque aceitamos ou não a mediunidade. Não é isso que nos faz verdadeiramente cristãos. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. É a lei do amor que resume absolutamente tudo. Cristãos e não cristãos. Devemos olhar, inclusive, para aqueles que não tenham sequer religião, da mesma forma, da mesma maneira. A lei do amor abraça todo o universo e nos convoca permanentemente à renovação de nós mesmos. Por isso, Cristo anunciou: estarei convosco, está e estará até a consumação dos séculos. Muita paz e muita luz a todos. Vamos orar.
partindo para a segunda parte dos nossos trabalhos, mantendo a calma e a tranquilidade deste ambiente. Sentindo a presença amiga dos benfeitores espirituais, derramando fluidos de positividade para o restabelecimento do nosso corpo físico, orgânico e do nosso corpo espiritual. Vamos sentindo esse clima de amorosidade dos nossos protetores, para adentrar a câmara de passe e receptivos receber as benesses do mundo maior. Que Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas e de todos os instantes, guie o nosso entendimento e a nossa consciência, e que Deus abençoe as nossas atividades hoje e sempre. Que assim seja. Só um último recado a vocês. Eu trouxe, está ali atrás, o informativo SEC desse mês de fevereiro e março, trazendo, entre outras coisas, a matéria de capa, como pincelar na Revista Espírita, publicação que Allan Kardec teve por 11 anos, escrevendo a respeito da doutrina, a matéria Maomé e a Reencarnação. Texto extraído do próprio Alcorão, em que demonstra ali que o profeta muçulmano também tinha a ideia da reencarnação, da multiplicidade e da diversidade das existências. Está ali à disposição para os interessados. Obrigado.